O caos na sala de emergência do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era palpável. As luzes frias piscavam sobre as paredes brancas e o som dos monitores ecoava como um lembrete constante da fragilidade da vida. Sofia Mendes, com o coração acelerado, segurava os documentos de consentimento cirúrgico nas mãos trêmulas. Por favor, eu preciso assinar. Ela é tudo para mim, suplicou ela ao médico, mas o doutor, um homem de meia-idade com expressão severa, balançou a cabeça. Lamento, senhora. Só os familiares diretos podem autorizar a cirurgia. A senhora não é parente. Isabel Silva, a mulher que Sofia amava em segredo desde a juventude, jazia inconsciente na maca, o rosto pálido após o terrível acidente de carro na A2. Aquele momento, aquele minuto final, seria decisivo. Sofia olhou para a família de Isabel, a mãe Maria, o pai João e a irmã Ana, que observavam em silêncio, sem entender o desespero dela. Em um impulso, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Eu sou a companheira dela. Nós somos um casal há anos, mesmo que o mundo não soubesse. As palavras saíram como um soco e a família de Isabel desatou em lágrimas, o choque misturado com dor e confusão. O choro da mãe Maria encheu o corredor, enquanto o pai João murmurava palavras incoerentes e Ana cobria o rosto com as mãos. O médico, atonito, hesitou por um segundo antes de prosseguir com os procedimentos de emergência. Sofia sentiu o chão tremer sob os pés. O passado que ela enterrara com tanto esforço agora ressurgia como uma onda devastadora. Enquanto esperavam notícias da cirurgia, as memórias invadiram Sofia como um filme acelerado. 8 anos antes, em uma tarde chuvosa de outono na Universidade de Lisboa, tudo começara. Isabel, com os cabelos castanhos soltos e um sorriso que iluminava a sala de literatura portuguesa, sentara-se ao lado dela na palestra sobre Fernando Pessoa. Você também acha que a saudade é o que nos define? Perguntara Isabel, e Sofia, tímida filha de uma família conservadora de Porto, respondera com um aceno que logo se transformou em horas de conversa no café do Chiado. Os dias seguintes foram mágicos, passeios escondidos no Parque Eduardo VII, mãos que se tocavam por acidente e depois de propósito, beijos roubados sob as árvores centenárias. Lisboa, com suas ruas íngremes e o cheiro de pastéis de nata no ar, testemunharam o nascimento de um amor que nenhuma das duas esperava. Mas a pressão familiar chegara como uma sombra. Os pais de Sofia, Dona Rosa e o pai António, católicos tradicionais, souberam de rumores através de uma tia distante. Isso não é vida para ti, Sofia. Pensa na família, na igreja, no futuro que mereces, dissera a mãe em lágrimas durante uma visita forçada a Porto. Sofia, com apenas 24 anos e medo de perder tudo, cedera. A carta de despedida que escrevera para Isabel ainda queimava na memória. Eu te amo, mas não posso continuar. Perdoa-me. Isabel desaparecera da vida dela, mudando-se para o Algarve por um tempo, e Sofia tentara construir uma existência normal em Lisboa, com um emprego em marketing e relacionamentos vazios. Agora, aos 32 anos, o destino os reunira novamente por acaso num evento cultural na Gulbenkian. Um olhar, um café e o fogo reacender em segredo. Encontros discretos em apartamentos emprestados, promessas sussurradas. Mas o medo permanecia. E hoje, com Isabel lutando pela vida, o segredo explodia. A irmã Ana aproximou-se, os olhos vermelhos de raiva e dor. Como pudeste esconder isto de nós todos estes anos? Ela é minha irmã. Sofia baixou a cabeça, sentindo o peso da culpa acumulada. O pai João, homem de poucas palavras, apenas olhava para o chão, processando a revelação. A mãe Maria soluçava baixinho, repetindo porquê, meu Deus, porquê? O corredor do hospital parecia encolher às paredes brancas fechando-se sobre elas. Sofia sabia que aquela decisão de último minuto não era só sobre salvar Isabel. Era sobre enfrentar o que negara outrora. O médico voltou com atualizações parciais, a cirurgia seria realizada graças à assinatura da mãe, mas o risco permanecia alto. Enquanto as horas se arrastavam, Sofia revivia cada momento de covardia passada. O dia em que terminara tudo no café do bairro Alto, sob luzes fracas, com Isabel chorando. Tu estás a matar-me, Sofia. As palavras ecoavam agora mais alto do que nunca.
A família de Isabel, ainda em choque, alternava entre silêncio e perguntas duras. Vocês estavam juntas agora? Ou foi só no passado? Perguntava Ana. Sofia respondia com honestidade dolorosa, mas cada palavra abria novas feridas. Lisboa à noite, vista pela janela do hospital, com as luzes da Ponte 25 de Abril ao longe, parecia julgar em silêncio. O amor que ela renegara por pressão familiar agora exigia pagamento. E o preço seria alto. A operação durou horas intermináveis. Sofia andava de um lado para o outro no corredor frio, as memórias inundando sua mente como uma torrente sem controlo. Lembrou-se do dia exato em que terminara tudo. Foi em um café no bairro Alto, sob a luz fraca das lâmpadas vintage. Isabel, eu não posso continuar. Minha família e eles não aceitam. Eu preciso pensar no futuro, dissera ela, a voz embargada. As lágrimas de Isabel ainda assombravam seus sonhos todas as noites. Você está me matando, Sofia. O nosso amor era real. Mas Sofia fugira, mudando-se temporariamente para Porto, tentando esquecer em empregos temporários e silêncios forçados. Agora, o retorno a Lisboa para um cargo em marketing tinha reunido elas novamente. Um encontro casual numa livraria da Baixa, um café inocente que se transformou em confissões e o amor secreto reacendera com força. Encontros escondidos em apartamentos de amigos, viagens rápidas a Sintra onde ninguém as conhecia. Isabel, agora professora de literatura, contava piadas sobre poesia para aliviar a tensão. Pessoa diria que somos duas ortónimos do mesmo heterónimo, brincava ela. Sofia ria, mas o medo de serem descobertas nunca desaparecia. No hospital, a mãe Maria, ainda com o rosto inchado de choro, aproximou-se devagar. Por que não nos contaste, Sofia? Somos a família dela. Achávamos que eras só uma amiga próxima. Sofia sentiu o peito apertar. Porque eu tive medo, Dona Maria. Medo de perder tudo, como perdi há 8 anos. O pai João, sentado num banco de plástico, murmurava sobre escolhas erradas e o que dirão os vizinhos em Lisboa. Ana, a irmã mais nova, era a mais direta. Tu abandonaste-a uma vez e agora voltas como se fosse a salvadora? Como podemos confiar em ti? As confrontações começaram ali mesmo, no corredor. Sofia defendia-se com a voz trêmula, contando como o amor nunca morrera de verdade. Eu errei. Neguei o que sentia por causa da pressão da minha família em Porto. Mas hoje, quando vi Isabel naquela maca, percebi que não posso mais fugir. O ar carregava-se de tensão moral. A família de Isabel alternava entre raiva e pena. O choque de descobrir uma relação lésbica escondida durante anos abalava as suas crenças tradicionais. A igreja, os amigos, como vamos explicar isto? Questionava a mãe. Sofia sentia a culpa do passado misturar-se com o presente. Cada lágrima da família era um espelho do sofrimento que ela causara a Isabel outrora. Enquanto esperavam o fim da cirurgia, mais camadas do passado emergiam. Sofia descrevia as noites em que Isabel citava poemas de Sá Carneiro e elas se abraçavam no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa iluminada aos pés. Era perfeito, mas eu deixei o medo vencer. Ana ouvia, os olhos estreitos. E agora? Se ela acordar, vais assumir publicamente ou vais voltar a esconder? A pergunta cortava como uma lâmina. Sofia não tinha resposta imediata. O médico saiu da sala de operações com notícias mistas. A cirurgia foi bem-sucedida, mas Isabel precisa de tempo para acordar. O prognóstico é reservado. O alívio coletivo foi breve. A família de Isabel, ainda processando a revelação, começou a questionar cada detalhe da relação recente. Vocês estavam juntas quando o acidente aconteceu? Perguntava o pai. Sofia confirmava, explicando os encontros discretos. A noite avançava e o hospital parecia um palco de confrontos. Amigos comuns começaram a chegar, trazendo café e perguntas sussurradas. O segredo, outrora guardado, agora se espalhava como fogo em palha seca. Sofia sentia o julgamento da comunidade aproximar-se.
Em Lisboa, onde todos pareciam conhecer alguém, o rumor de uma amizade especial entre duas mulheres já circulava nos corredores. Ela jurou a si mesma que, se Isabel sobrevivesse, nunca mais negaria o amor. Mas o caminho à frente seria de dor e escolhas difíceis. Isabel acordou devagar, os olhos castanhos piscando sob as luzes intensas da unidade de cuidados intensivos. Sofia estava ao lado da cama, segurando a mão dela com força, quando o olhar delas se encontrou pela primeira vez após o acidente. Sofia, o que aconteceu? Murmurou Isabel, a voz fraca. Antes que Sofia pudesse responder, a mãe Maria entrou no quarto, seguida por Ana. O ar ficou pesado. Isabel, ainda grogue, percebeu o clima tenso. O que se passa? Por que estão todos com essas caras? Sofia respirou fundo e contou a verdade, a recusa da assinatura, a revelação impulsiva, o choro da família. Isabel fechou os olhos por um momento, processando. Tu assumiste finalmente. A voz dela carregava alívio misturado com tristeza antiga. A mãe Maria começou a chorar novamente. Filha, por que escondeste isto de mim? Eu sou tua mãe. Isabel, com dificuldade, explicou que o medo de rejeição familiar a fizera guardar segredo, especialmente após o abandono de Sofia anos antes. Eu nunca deixei de amá-la, mãe. Mesmo quando ela me deixou por causa da família dela. As confrontações intensificaram-se. Ana acusou Sofia diretamente. Tu partiste o coração dela uma vez e agora quase a perdemos por causa dos teus segredos. Sofia não recuou. Contou detalhes dolorosos do passado, as ameaças da mãe dela em Porto, as ligações de Dona Rosa exigindo normalidade, a carta de despedida que escrevera com lágrimas. Eu fui cobarde. Escolhi a pressão familiar em vez do amor. Mas hoje, neste hospital, percebi que o erro maior foi negar quem eu sou. O pai João, que entrara em silêncio, finalmente falou. Isto muda tudo. A nossa família nunca lidou com algo assim. O debate moral explodiu. Questões sobre fé, sociedade lisboeta, direitos legais surgiram. Em Portugal, há casamento igualitário há anos, mas vocês escolheram esconder. Porquê? Questionava Ana. Isabel, ainda fraca, defendia, porque o medo é mais forte que a lei às vezes. Sofia sentia a culpa transformar-se em determinação. O passado influenciava o presente de forma direta, o abandono antigo deixara Isabel com feridas que agora se reabriam. Enquanto Isabel recuperava forças, Sofia enfrentava a própria família. Uma chamada para Porto foi inevitável. Dona Rosa atendeu, a voz surpresa. Filha, o que se passa? Ouvi rumores de um acidente. Sofia contou tudo. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Tu com uma mulher? Depois de tudo o que fizemos para te proteger? A mãe chorou, o pai António gritou ao fundo. Isto é vergonha para a família. Sofia desligou com o coração partido, mas pela primeira vez não sentiu arrependimento. Voltou ao quarto de Isabel, onde a família Silva ainda processava. Horas de conversa revelaram camadas profundas. Isabel confessou que, após a separação, tentara seguir em frente com namorados, mas nunca esquecera. O teu abandono deixou uma cicatriz que nunca sarou. Sofia pediu perdão, lágrimas escorrendo. Eu vou lutar agora. Por nós. A comunidade começava a reagir. Amigos de Isabel no círculo literário enviavam mensagens de apoio misturadas com choque. Um colega professor comentou: Lisboa é progressista, mas as famílias ainda julgam. O julgamento social ganhava força e Sofia sentia o peso. Mas o amor, outrora negado, agora era a âncora. Os dias seguintes no hospital transformaram-se em um campo de batalha emocional. Isabel recebeu alta da UCI e foi transferida para um quarto normal, mas as conversas com a família não paravam. A mãe Maria alternava entre abraços e perguntas cortantes. Como vamos explicar isto aos parentes no Natal? Ana, mais radical, pressionava por detalhes. Vocês tinham planos de casar? Ou era só um segredo eterno? Sofia respondia com paciência dolorosa, revelando planos antigos que nunca concretizara por medo.
Eu queria pedir a Isabel em casamento no Miradouro, mas a família em Porto me paralisou. Isabel, recuperando a voz, contava como o acidente fora causado por distração. Pensava em Sofia quando o carro derrapou na chuva. O passado voltou para me lembrar que não podemos fugir dele. O entrelaçamento temporal era claro, cada flashback de 8 anos atrás explicava o presente. Sofia decidiu confrontar a própria família pessoalmente. Viajou de comboio para Porto numa manhã cinzenta. A casa familiar na Rua das Flores parecia menor. Dona Rosa abriu a porta com olhos inchados. Entra, mas explica-te. A conversa durou horas. Sofia descreveu o amor por Isabel com detalhes crus, os momentos felizes em Lisboa, a dor da separação, o reencontro recente. O pai António, tradicional, balançava a cabeça. Isto vai destruir a nossa reputação na igreja. Mas Sofia, pela primeira vez, não cedeu. Mãe, pai, eu neguei o amor por vossa causa e quase perdi Isabel para sempre. Não vou repetir o erro. As lágrimas da mãe misturavam-se com acusações. Tu traíste os valores que te demos. O confronto terminou sem resolução completa, mas Sofia saiu com uma sensação nova, liberdade. Voltou a Lisboa determinada. No quarto do hospital, Isabel esperava com um sorriso fraco. Como correu? Sofia abraçou-a, doloroso, mas necessário. O passado não manda mais. A comunidade lisboeta começou a reagir abertamente. Uma amiga comum postou uma mensagem discreta nas redes e comentários divididos surgiram: apoio de jovens progressistas, julgamento de conservadores. Em Portugal de hoje, ainda há quem esconda por medo, lia-se. Sofia sentia o julgamento externo somar-se ao interno. Moralmente, questionava-se, valer a pena negar o amor por 8 anos? Isabel, mais forte, incentivava, agora lutamos juntas. Planos de futuro emergiram, talvez uma união civil pública, terapia familiar conjunta. Mas a dor persistia. A irmã Ana, aos poucos, suavizava, ver-te aqui todos os dias muda as coisas. O pai João admitiu, o importante é que ela esteja viva. A redenção começava devagar, mas as cicatrizes do passado ainda sangravam. Semanas depois, Isabel recebeu alta. O apartamento em Alfama, com vista para o Tejo, tornou-se o palco da recuperação. Sofia mudou-se temporariamente para cuidar dela, mas a família Silva visitava diariamente. As conversas evoluíram de acusações para diálogos honestos. A mãe Maria trouxe sopa caseira e, pela primeira vez, perguntou sobre o relacionamento. Como se conheceram realmente? Sofia e Isabel contaram a história completa, intercalando risos e lágrimas. O passado influenciava cada decisão presente. Isabel admitiu que o abandono antigo tornara cautelosa em relações posteriores. Eu sempre comparava todos a ti. Sofia confessou a culpa constante. Negar-te foi o maior erro da minha vida. O confronto maior veio quando a família de Sofia decidiu visitar Lisboa. Dona Rosa e António chegaram tensos. O jantar no apartamento foi silencioso no início. Isabel, ainda com cicatrizes visíveis do acidente, estendeu a mão. Eu amo vossa filha. Sempre amei. A mãe de Sofia chorou, mas desta vez não foram só lágrimas de rejeição. Eu tinha medo por ti, Sofia. Medo do mundo. O pai António ouviu em silêncio. Aos poucos, a conversa revelou camadas, o medo religioso, a pressão social em Porto. Sofia defendeu, o amor não destrói famílias. O segredo sim. Ana, presente como apoio, mediou. Talvez seja hora de aceitarmos. O julgamento comunitário continuava, vizinhos de Alfama comentavam, amigos dividiam-se. Mas Sofia e Isabel enfrentavam juntos. Terapia conjunta começou, ajudando a processar a culpa e o perdão. O clímax emocional veio numa tarde chuvosa. Isabel e Sofia caminharam devagar até o mirador da Senhora do Monte, o lugar dos primeiros beijos. Ali, Sofia ajoelhou-se, quer assumir tudo publicamente.
Casar se quiseres. Sem mais segredos. Isabel chorou de felicidade. Finalmente. O passado fechava-se, mas as feridas ensinavam. A família de ambas, lentamente, começava a integrar. O despertar de Sofia era completo, o amor negado por pressão familiar agora era a força motriz. Meses depois, numa cerimónia simples no jardim da Gulbenkian, Sofia e Isabel trocaram alianças diante de famílias e amigos próximos. A mãe Maria sorria entre lágrimas, o pai João apertava a mão de António. Dona Rosa, ainda processando, abraçou a filha. Eu errei ao pressionar-te. Lisboa, com o sol brilhando sobre o rio, testemunhava a redenção. O segredo exposto causara dor, mas também cura. Confrontos morais, julgamentos sociais, culpa acumulada, tudo levara a este momento. Sofia olhava para Isabel, a mulher que quase perdera, e via futuro claro. O amor, outrora escondido por medo familiar, agora era público e forte. Mas a pergunta que pairava no ar, e quando em todas as conversas familiares e comunitárias, era inevitável: será que esconder o amor verdadeiro por tanto tempo por causa da pressão familiar foi um erro que justifica o sofrimento, ou o caminho doloroso que tornou a redenção possível?